vamos explicar o que a gente sempre, que tem tempo, tem uns 2 minutinhos, a gente costuma explicar, porque eu sei que tem pessoas que começam a acompanhar nosso canal e não são familiarizadas com os estudos que a gente realiza, nem com os estudos da doutrina espírita. Esse livro que a gente está estudando, é uma interpretação em cima do Novo Testamento de Jesus. Então, o que a gente está estudando é o Novo Testamento, ok? Quem não sabe do que eu estou falando, quem não tem familiaridade também com a Bíblia, a gente explica. A Bíblia é, vamos assim dizer, dividida em 2 partes principais. O Velho Testamento, que ocupa 70% do livro, e o Novo Testamento, que ocupa, no final, 30% do livro. Esse Novo Testamento é o que nós, cristãos, usamos como base de estudo, de entendimento, porque são os ensinamentos de Jesus. Aqueles 70% iniciais não têm ensinamento de Jesus, porque Jesus não estava aqui vivo, encarnado entre nós. Somente no Novo Testamento é que a gente conhece Jesus. O Velho Testamento fala sobre o povo hebreu, a sua saga para fugir da escravidão e a sua travessia no deserto, né, em direção à Terra Prometida. Então, é uma outra cultura, é um outro pensamento. Não estamos dizendo que não seja certo, nem estamos dizendo que não é divino, só estamos dizendo que não é o pensamento do Cristo Jesus. Quando a gente vem para o Novo Testamento, que é aqueles 25, 30% finais, é ali no Novo Testamento que nós conhecemos Jesus. E o que Kardec fez nesse período, né? O que os espíritos indicaram que ele deveria fazer? Ele pegou todos os ensinamentos de Jesus. Então você vai ver que todas as passagens bíblicas que a gente estuda são as passagens em que Jesus ensina alguma coisa. É sempre Jesus falando, tá? Então, quando Jesus ensina alguma coisa, quando ele fala, não são os comentários, não tem as cartas de Paulo, por exemplo, a Coríntios, ou ao povo de Efésios, não tem, né? Não tem essas cartas de Paulo, nem os outros textos, o Apocalipse de João. Por que não tem? Porque não são frases de Jesus, não são explicações de Jesus. Então, é o Novo Testamento separado apenas com os ensinamentos de Jesus. Então, eu vou dizer de uma forma bem absurda, mas que você vai entender, é Jesus na veia. Então, a espiritualidade indicou Kardec que ele deveria pegar esses ensinamentos, porque a doutrina espírita é uma continuação, ou é um aperfeiçoamento, ou uma interpretação dos ensinamentos do Cristo, é uma doutrina cristã. Então, pegou esses textos de Jesus e interpretou à luz da doutrina espírita, à luz do que o espiritismo tinha proposto. E aí percebemos que a doutrina espírita casa perfeitamente com o que Jesus havia apresentado. E como é que ele é separado? Ele foi separado em temas. Então, de todos os ensinamentos de Jesus, separaram vários temas, 30 e poucos capítulos, cada um com um tema, e dentro desses temas colocaram as passagens de Jesus e as explicações. As passagens de Jesus e as explicações. E no final do capítulo, as mensagens psicografadas, recebidas pelos trabalhadores que estavam com Kardec. Não foi Kardec que psicografou, foram outros médiuns que psicografaram, que é outra coisa que as pessoas acham que o Kardec fez. Kardec não fez, ele organizava os textos, bolava as perguntas, separava o material, mas quem fez as psicografias, quem recebeu as mensagens, foram outras pessoas, eram umas meninas, eram umas senhoras, eram uns senhores que trabalharam com ele, então mandaram essas mensagens e ele separou as mensagens segundo esses temas que tinha sido organizado. Foi assim que ele montou o Evangelho. O que a gente faz? Toda semana estuda esse Evangelho, né, que é o que a gente chama de culto no lar. Culto no lar nada mais é do que conhecer Jesus, aprender a filosofia de Jesus e trazer Jesus para a sua vida. Eu levei 4 minutos. Espero que tenham sido 4 minutos importantes e necessários. Preciosíssimos. Para você que está conhecendo a gente agora. Obrigado, Alice. Para você que está conhecendo a gente agora. Porque eu recebo muitas perguntas, a Alice sabe disso, variadas. Às vezes eu percebo que as pessoas não entendem. E a gente fala muito do culto lá no GETEB, nas lives e tal. E algumas pessoas a gente percebe que não entenderam o que é esse livro. Alguns dizem, a Bíblia é espírita. Falam uns textos que eu falo assim, cara, não entendo. Eu faço o culto no lar com o livro dos espíritos. A pessoa não faz o culto no lar. Você está estudando a doutrina. Então a gente procura explicar, porque isso ajuda, entendendo, ajuda você a ter mais fé.